É simplesmente impossível andar de maneira totalmente confortável e segura em uma rua no Brasil, ou pior, até mesmo em rodovias. Quem aí já não se deparou com uma cratera onde você estava prestes a passar por cima, mas no meio do caminho conseguiu desviar para não destruir a suspensão do seu carro? Pois é, infelizmente essa é uma questão comum a todos os brasileiros. E é um tipo de problema que simplesmente não muda com o passar dos anos. Mas existem bons exemplos que podemos seguir para consertar os nossos erros e finalmente melhorar as nossas ruas e rodovias. No vídeo de hoje você irá entender tudo sobre o porquê que as nossas ruas são tão ruins e também como consertar esse problema seguindo o exemplo de outros locais. Se você gostou da ideia do vídeo de hoje, mestre, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo alcance o máximo possível de pessoas. É um assunto muito importante e com certeza o seu pai, a sua mãe, os seus amigos vão querer assistir. E lembrando que nós estamos com a meta dos primeiros 1000 inscritos. Contamos com a sua ajuda, mestre. Que o asfalto sempre foi sinônimo de problema no Brasil, todo mundo já está familiarizado. Você sabia que o nosso país tem um dos piores asfaltos do planeta? É comum as autoridades culparem a chuva ou outro fator externo que supostamente gera um desgaste precoce em nossas ruas. No entanto, um estudo do TCE, realizado em São Paulo, avaliou que o desgaste ocasionado em nossas ruas não tem relação direta com as intempéries do tempo, como a chuva, por exemplo. Essa é uma questão muito mais comum para países do hemisfério norte, como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles levam muito em consideração as mudanças do clima, já que além deles sofrerem com as chuvas, eles também sofrem com a neve. O asfalto é um tipo de material que responde muito rápido às mudanças de temperatura. Isso acontece porque a água que cai no asfalto é absorvida e fica embaixo do mesmo. Com as temperaturas reduzidas, a água acaba congelando e deforma o asfalto. Mas mesmo com esse problema, você nota que as ruas em cidades dos Estados Unidos que sofrem muito com esse problema, como Nova York, ainda assim as ruas continuam novinhas em folha. Mas por que isso ocorre? Essa não é uma mágica apenas dos Yankees. Muitos países ao redor do mundo que sofrem também com mudanças térmicas, como Alemanha, Reino Unido, Noruega, também sofrem com esses mesmos problemas e ainda assim suas estradas e ruas são de primeira linha. Na realidade, o nosso problema aqui no Brasil de ruas esburacadas e que sempre precisam de manutenção constante é bem mais embaixo do que você imagina, mas nós iremos te explicar agora. Buracos, ondulações, trilhas, literais crateras que podem até mesmo causar graves acidentes. Essa é a norma em território brasileiro e infelizmente nós nos acostumamos com isso. Vocês querem ver alguns dados? De acordo com um estudo feito pela CNT, a Confederação Nacional de Transporte, mais da metade das rodovias brasileiras estão mal conservadas. De 103 mil quilômetros de rodovias, aproximadamente 60 mil quilômetros foram classificadas como regulares, ruins ou mesmo péssimas. A situação se torna ainda mais absurda quando você percebe que no Brasil existe 1.700.000 quilômetros de rodovias. No entanto, apenas 12% são pavimentadas. Ou seja, a gigantesca maioria das nossas rodovias nem sequer são asfaltadas. E as que são estão em péssimas condições. Isso é uma coisa muito importante, pois uma rodovia ruim significa mais instabilidade para se dirigir, podendo gerar um acidente de trânsito. O Brasil já é recordista nesse tipo de acidente, tendo mais mortes no trânsito do que na França, um país que tem quase o mesmo número de carros se compararmos às frotas. A coisa é tão séria que isso já virou piada ao redor de todo o Brasil. E se você acha que isso só impacta quando você está dirigindo, aí é que você se engana. Praticamente tudo que consumimos, desde comida até roupas e eletrônicos, são transportados através de caminhões que passam por essas rodovias de péssima qualidade. Isso encarece demais o transporte, já que as estradas ruins fazem com que seja necessário mais diesel, mais manutenções dos caminhões. Quando ocorre um acidente, porque o motorista teve que desviar de uma cratera na estrada, o custo do seguro também é alto. Isso vai acabar sendo repassado no valor da carga e os valores assustam. O custo operacional do transporte de cargas chegou a 32,7% do valor em 2023, ou seja, quase um terço do custo do produto que nós consumimos é por conta apenas do transporte dele. No fim das contas, isso encarece o supermercado, a sua compra da Shein ou do AliExpress e muito mais. Mas vamos lá. Quais são os motivos que fazem com que as nossas estradas sejam tão ruins se comparadas com outros países?
O primeiro motivo de tudo é o mau planejamento de longo prazo. Eu já comentei em outro vídeo aqui no canal sobre o porquê que os carros aqui no Brasil são tão caros, que os nossos governantes lá atrás fizeram péssimas escolhas. Uma delas foi de não ter continuado com o desenvolvimento da malha ferroviária, como estava sendo feito na época do Império do Brasil, mas sim focar na construção de rodovias. Existiam dois estímulos que fizeram com que o governo da época focasse na construção de rodovias ao invés de ferrovias. O primeiro motivo era que as ferrovias são muito caras de se construírem, e as benesses que elas trazem vêm ao longo do tempo, e para os políticos que só estão preocupados com a nova eleição e querem mostrar trabalho, isso acabou desencorajando o país a investir em um transporte de cargas de longo prazo. Afinal, com as ferrovias, nós podemos transportar várias e várias toneladas de carga sem precisar trocar os trilhos, apenas fazendo manutenções periódicas, além de ser mais seguro e barato no longo prazo. No entanto, esse setor empregava bem menos pessoas do que o transporte rodoviário, e para o governo de Getúlio Vargas, quanto mais pessoas empregadas naquela época, melhor era para ele poder fazer propaganda de seu governo, mesmo que isso condenasse a produtividade e o futuro da nação. O que importa é que ele estava se tornando mais e mais popular à medida que empregava mais pessoas. O segundo motivo que fez com que o governo investisse em rodovias ao invés de ferrovias era que no início, até a metade do século XX, o combustível era muito barato, e na visão da época acreditava-se que o petróleo nunca iria acabar. Essa concepção só foi mudar muitos e muitos anos depois, durante o primeiro choque do petróleo em 1973. Isso foi o início que fez com que as nossas ruas e estradas sejam tão ruins hoje. Uma ideia de que o petróleo nunca ia acabar e o populismo para se manter um ditador na presidência, gerando estradas completamente destruídas. Afinal, nós temos que dirigir junto com as carretas, que são o verdadeiro causador dos buracos das nossas vias. Não a chuva, e sim o excesso de carga nos caminhões, que nem eram para estar ali para início de conversa, e sim serem transportados através de trens. Praticamente todos os países continentais ao redor do mundo fizeram isso, como os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, a Austrália e até a China, e mesmo países que não são continentais, como o Japão. Mas o Brasil tomou a decisão errada lá atrás e hoje nós pagamos esse preço. O segundo motivo que fez com que as nossas ruas sejam tão ruins é a defasagem de tecnologia e de infraestrutura. Além do nosso asfalto ser de pior qualidade, nós usamos técnicas ultrapassadas para a construção. O asfalto brasileiro é feito por material asfáltico revestido por concreto betuminoso usinado a quente, também chamado de asfalto flexível. No entanto, vários países afora, como nos Estados Unidos e Portugal, eles usam um tipo mais resistente, como o asfalto rígido, que tem revestimento de concreto com vida útil de pelo menos 15 anos a mais que o asfalto aqui no Brasil. Isso se deve principalmente graças ao monopólio que a Petrobras tem em fornecer 99% do material asfáltico para as empresas brasileiras. Além disso, nossas obras são feitas de maneira muito manual, enquanto países como o Japão, que possuem o mesmo tipo de asfalto que nós, com a diferença que lá apenas os carros andam e não caminhões, já que eles usam o transporte ferroviário como modelo principal de transporte de cargas, mesmo lá os japoneses demoram para fazer as suas obras. No entanto, elas ficam perfeitas. É demorado, mas depois não tem que ficar refazendo e gastando mais e mais. Alguns países como os Estados Unidos já começaram há muito tempo a investir num novo modelo de pavimentação, um modelo de pavimento por concreto, que faz com que as obras sejam ainda mais duráveis, podendo chegar até 30 anos de existência sem muitas manutenções. A espessura do asfalto brasileiro também é muito pequena, o que deixa sujeito a desgaste precoce graças ao enorme número de caminhões que passam com altas cargas. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, mais uma vez, eles relataram que o Brasil possui pelo menos 40 anos de defasagem tecnológica, se comparado com países como Portugal, Japão e Estados Unidos. A maior parte das rodovias em operação no Brasil foram construídas entre 1960, 70 e até o início dos anos 80, ainda durante o regime militar. Um asfalto de pior qualidade e com obras mal executadas fazem com que seja necessário gastar mais depois para fazer o recapeamento das ruas, gerando um retrabalho e mais gastos. E o terceiro motivo que faz com que as nossas estradas sejam tão horríveis é a falta de fiscalização e corrupção. Além de usarmos material defasado, nosso planejamento de cargas sendo totalmente incompatível com o nosso território. Além de tudo isso,
não temos fiscalização nenhuma. Nós não temos nenhum tipo de critério de qualidade ou mesmo diferenciação de modelo de rodovias por região. A rádio Band News FM em São Paulo fez um projeto chamado Buracômetro, onde eles mesmos indicam quais são os buracos presentes na cidade de São Paulo, até mesmo contando com um aplicativo para ver onde estão esses buracos. Se uma rádio teve que fazer isso, obviamente era porque a prefeitura não estava fiscalizando. Além disso, esse é um setor muito sujeito à corrupção. É até comum vermos as licitações nas construções de estradas sendo jogadas para empreiteiras que são associadas a empresários amigos de políticos e acabam superfaturando as obras e entregando um trabalho de péssima qualidade, aumentando consecutivamente os seus lucros. Além disso, essas empresas podem fazer o asfalto de pior qualidade propositalmente, visto que ganharão as licitações para fazer as manutenções necessárias. Com todos esses pontos abordados, esse é o real motivo do porquê as ruas e estradas no Brasil são tão ruins. E exemplos dos quais podemos seguir para consertar os nossos erros são inúmeros, como o nosso país ancestral, Portugal, que mesmo sendo o país mais pobre da Europa Ocidental, ainda assim possui um nível de infraestrutura muito melhor que a nossa, pois eles investiram em um material de qualidade e na execução de obra bem feita. O resultado está aí. É só você andar pelas ruas de Lisboa, Porto ou Braga e andar pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador. A diferença é nítida. No demais, nós devemos fazer pressão perante ao poder público para sempre consertar as ruas com buracos e ondulações, para fazer com que o nosso suado dinheiro de impostos seja bem investido. Mas também você pode deixar de comprar carro. Pelo menos você não vai ter o custo de sustentar um estado falido enquanto você anda por um solo lunar. Se você gostou do vídeo e é mestre em economia como nós, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pois esse vídeo é de utilidade pública. Mas sabe qual outro vídeo também é de utilidade pública? Esse vídeo que eu fiz recentemente falando como pagar menos impostos no Brasil, como os milionários fogem desses impostos. Assista esse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela e depois venha me agradecer. Meu muito obrigado, mestre, fique com Deus e até mais.